Olá, sábado, dia 9 de novembro, e estamos aqui em mais um quadro aqui da lição da Escola Sabatina, né? Nosso guia de estudo. Eu sou Jardel Barros e vamos começar hoje um novo tema do nosso guia de estudo aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente está vendo temas do Evangelho de João. Estou aqui com o meu guia físico, tem guia digital aí também, se você quiser, me pede aí nos comentários que eu mando para você, tá bom? Então, hoje, sábado, dia 9 de novembro de 2024, a gente vai falar aí sobre bem-aventurados os que creram. Então, fica comigo logo após a vinheta. Bacana, vamos lá então, né? Então, a gente está aí com a lição 7. Antes de começar, tem uma imagem sempre no nosso guia de estudo, né? E eu quero fazer um desafio para você aí. O que é que você interpreta quando você vê essa imagem, né? O ilustrador sempre traz umas imagens, né? E aí coloca aí, eu vou dar meu ponto de vista, né? Às vezes é difícil a gente entender o que é que o artista quis colocar aqui, né? Aqui eu tô vendo um pregador da mensagem, né? Com a Bíblia na mão, um missionário, é um discípulo de Cristo, um pregador do Evangelho, falando da porta da graça, né? Do plano de redenção, que Jesus morreu para nos salvar. Aqui está a porta abrindo, né? E aqui uma pessoa, um ser humano indo, né? Caminhando, a caminhada do cristão subindo degrau por degrau, né? E abrindo a porta e aceitando, né? Aceitando. A Bíblia fala que Jesus está à porta e bate, né? E aqui a pessoa abrindo. E aqui tem uma arara, né? Muita gente chama desses móveis para segurar roupas usadas, né? E aqui tem uma interrogação, né? E aqui eu interpreto que as coisas que a gente precisa largar, né? Deixar, abdicar. Quando a gente nasce de novo em Cristo, a gente precisa se despir do nosso antigo eu. Então, acredito que aqui é para a gente empendurar as nossas roupas velhas, o nosso antigo eu, tá? O que é que a gente precisa empendurar? E aqui é uma pergunta, o que é que eu preciso fazer para me, né, despir do ruim, do pecado e botar uma roupa, uma veste branca, nova, glorificada para aceitar Jesus como meu Salvador, né? Então, bem bacana essa ilustração aqui. E a gente vai falar aí de bem-aventurados os que creram, né? Por quê? Lá em João, no capítulo 20, no verso 29, diz assim, ó: você creu porque me viu? Tem uma pergunta, Jesus falando com Tomé, né? E aí ele coloca em seguida: bem-aventurados são os que não viram e creram. Então aqui fica, né? Tudo alinhado aí com essa ilustração que o artista colocou aqui. O que é que a gente precisa fazer? Será que você precisa ver? Será que você precisa tocar para você crer? O que é que você precisa, né, de fato, acreditar e fazer para aceitar Jesus como seu Salvador e divulgar isso, né? E a gente vai ver aqui testemunhos, pessoas, né? A lição fala disso. Pessoas que deram testemunho de Cristo, de quem era Cristo para elas, tá bom? Então, aqui o início do estudo, o pensamento cristão: Jesus Cristo é tanto a graça mais absoluta como a lei mais perfeita, de modo que crer nele é abraçar a lei e a graça ao mesmo tempo. Então, bem bacana essa conotação dada aqui, né? Que Jesus é a graça, né? Ele nos salva por meio da graça, de graça ele morreu por nós, deu a vida para nos salvar, basta a gente crer, né? E ele deixou a lei, porque quem crê obedece, quem crê segue, o discípulo amado faz o que o mestre pede, né? E ele deixa os mandamentos. Então aqui, crer em Jesus é aceitar a graça e abraçar a lei, né? Tá aqui a lei e a graça ao mesmo tempo. Que o verso, novamente, João 20, 29, disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram, né? Então, aquele que não passou por tantas coisas, tantos milagres, andando com Jesus e ainda assim negaram, tiveram dificuldades de enxergar quem era o mestre. E pessoas diferentes, a lição fala disso, né? Pessoas diferentes, pessoas ali às vezes menosprezadas como os samaritanos, né? Enfim, conseguiram enxergar quem era Jesus, né? Então, introdução aqui: crendo em Jesus de coração. Crer em Jesus é a parte mais importante do cristianismo. E é crer de verdade, né? Crer, como está colocando aqui, é abraçar a lei e a graça dada por ele. Não é só da boca para fora, né? Até porque a Bíblia fala que no dia que Jesus voltar, muita gente vai falar Senhor, Senhor, com a Bíblia debaixo do braço, e Jesus vai falar: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, muito pesado, muito forte isso, né? Então não basta crer da boca para fora. A gente tem que demonstrar isso nos nossos atos, pensamentos, né, na vida, no dia a dia, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente ama a nós mesmos, né? Então aqui, crer em Jesus é a parte mais importante do cristianismo, senão tudo fica sem sentido. No início do cristianismo, as pessoas foram chamadas de cristãos porque deram o testemunho de crerem fielmente na pessoa de Jesus como Salvador do mundo, morto e ressuscitado. Então, cristão é porque crê de fato, né? Pessoas foram chamadas porque deram testemunho. E crer é testemunhar. Não dá para você ser um 007, né? Um cristão
agente secreto, né? Que fica ali como alguns na Bíblia foram, né? Se escondendo. A gente tem que testemunhar, tem que se colocar público. E tem na Bíblia falando que aquele que me confessar diante dos homens, né? Jesus, Deus confessará diante dos anjos, dos seres celestiais. Então, o testemunho, a lição vai falar sobre isso, as pessoas que deram testemunho de quem era Jesus, né? Testemunho público. Então, muito interessante isso aqui. E o nosso guia traz, né? Lá no texto físico aqui do guia, João apresenta uma diversidade de pessoas, gente de todo tipo, a pluralidade, né, de caráter, de personalidade, de cultura, de origem, de condição socioeconômica, cultural. Então, uma diversidade enorme, com diferentes origens, crenças e experiências que testemunham sobre quem é Jesus. E aqui ele coloca, né, João Batista declarou aos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus. Está lá em João, capítulo 1, verso 36, né? André disse a seu irmão, achamos o Messias. Né? Então, João, capítulo 1, 41. Filipe disse a Natanael, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Então, João, capítulo 1, 45. Depois pesquisa na sua Bíblia. Então, veja o relato, o testemunho de pessoas que enxergaram, que identificaram a mensagem, né, de Jesus. Quem ele era de verdade. E Natanael disse ao Cristo, né? Então, Filipe disse a Natanael, e aí o Natanael foi lá e disse a Cristo, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Exclamou, né? Não foi a pergunta, foi uma exclamação. E em seguida ele fala, o Senhor é o Rei de Israel. João 1,49. A samaritana indagou, não seria ele, por acaso, o Cristo, né? A quem a gente estava esperando, né? João 4,29. Né? Então a mulher foi a experiência da samaritana ali, né? Que era um povo desprezado pelos judeus. Jesus foi lá pedir um favor e ela, sem acreditar, mas Jesus falou da água, né? Quem beber a água da fonte da vida jamais terá sede. E ela saiu correndo, deixou até o vaso lá e foi contar para os outros. E os outros, a mulher não era muito benquista, não tinha muita credibilidade naquela época. E aí, os outros falaram, ó, nós mesmos, tipo assim, a gente está acreditando porque a gente foi lá e viu, a gente está lá e ouviu, né? E sabemos que esse é, de fato, verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4,42. Pedro disse, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. João 6,68. Marta declarou, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Está lá em João, capítulo 11, 27. O ex-cego afirmou, né, que foi milagre ali, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu posso ver, agora eu estou vendo, né? E ele viu a parte espiritual, ele viu Jesus, o Messias que estava ali, né? Enquanto gente que estava com a visão, o cego era de nascença e viu, enxergou Jesus quem era, e muita gente que estava ali, né, os fariseus, que estavam vendo, mas não enxergaram Jesus, né? Enfim. Pilatos disse aos judeus, eis aqui o rei de vocês. Em João 19,14, né? Eu não encontro nele crime algum. João 19,6. Tomé se entregou e disse, meu Senhor e meu Deus. Está lá em João, capítulo 20 e 28. E aqui vem a lição, traz essa provocação, né? Para a gente estudar durante essa semana. Por que essas pessoas deram esses testemunhos impressionantes a respeito da identidade de Jesus? O que é que fez essa galera diversa, de cultura diferente, de perfis diferentes, de experiências diferentes, testemunharem, né, quando se encontraram com Cristo? Esse será o nosso estudo dessa semana, tá bom? Então, aqui só mais umas curiosidades para vocês, né? Um resumo aqui bacana de Eduardo Arada, que ele coloca aqui num grupo que a gente participa. Bem-aventurados os que creram, e nessa imagem ele resume tudo, né? O Evangelho de João apresenta uma diversidade de pessoas que deram testemunhos impressionantes da identidade de Jesus. E aqui ele coloca, né, o Cordeiro de Deus lá em João, André, Filipe, a samaritana, o ex-cego, né? E Marta, tá bom? Resumindo aí a infolição, o artigo digital aí, acompanham eles. Aqui tem uma ilustração bacana para a gente aprimorar aí e ratificar essa informação, esse conhecimento na nossa mente. Certa menina, numa sexta-feira da paixão, estava hospitalizada. Isso aqui é fato real, tá? De seu quarto, ouviu os cânticos sobre Jesus na cruz, entoados numa igreja próxima ali do hospital, né? E conseguiu ouvir também a pregação transmitida pelo alto-falante da igreja. E assim, ela entregou sua vida a Cristo. Tendo tido alta, ela disse à enfermeira. Então a menina estava ali, hospitalizada, doente, acabou ouvindo músicas e pregações, porque a igreja ficava perto do hospital, e ela se converteu por conta da internação que ela foi ali para cuidar da saúde física, mas acabou encontrando Jesus com ouvindo, né, as músicas e a pregação da igreja do lado. E aí ela disse para a enfermeira, como foi bom ter ficado aqui para tratar minha saúde física e espiritual. Aprendi sobre Jesus nesses dias pelo alto-falante da igreja aqui próxima e sinto como é maravilhoso crer em Cristo. A enfermeira respondeu, essa é uma história antiga. E aí a menina colocou, mas você não a conhece, né? Então a enfermeira falou, isso aí é uma história antiga.
falando de Jesus, né? Em breve Jesus vai voltar, que é uma história que se fala há muito tempo, né? E a menina falou, mas você não a conhece. Respondeu a menina. E aí a enfermeira indagou, como é que você sabe disso, que eu não conheço? Indagou a enfermeira. E aí a menina respondeu, pela sua expressão, você está sempre triste. A menina estava certa. Jesus Cristo é a fonte de alegria do cristão que crê em Jesus. Quem o conhece não pode andar triste, pois a salvação é um grande motivo de regozijo. E aqui eu faço um adendo, né, porque a tristeza vai nos bater em algum momento. Quando a gente tem um ente querido que morre, quando a gente tem as aflições da vida, a gente fica triste. Mas o problema é permanecer na tristeza. Então, quando você aceita Jesus, você tem uma esperança, você resgata, você restaura a energia, a alegria de viver. Porque Jesus te dá isso, te dá esse conforto, né? Então ela está falando aqui, não é que o cristão não pode ficar triste. Pode sim, né? Porque a gente é ser humano. Mas a questão é que, você está sempre triste. Ou seja, viver sempre triste, né? Ó céus, ó vida, ó azar, nada presta, inconstante. Você leva a depressão a uma doença. É até questão psicológica, né? Da depressão. Então, assim, da baixa autoestima. Então, quando você acredita em Cristo, coloca uma mentalidade configurada para o que a Bíblia diz, você consegue se levantar. A vida do cristão é assim, cai, levanta, cai, levanta. Quando você tem Cristo, você consegue levantar. Quando você não tem, aí a questão fica complicada, né? Então a pessoa fica realmente para baixo sempre. E aqui vem um comentário também do nosso tema da semana, né? Quando João escreveu no seu evangelho os testemunhos dos que creram em Jesus de coração, ficamos surpresos com as pessoas que fizeram isso de forma espontânea, demonstrando a sua fé e seu amor por Jesus. Então é algo natural, espontâneo, não é forçado, porque elas creem de coração, né? João Batista testemunhou dizendo, após mim vem um que vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, que é poderoso, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Está em João, capítulo 1, no verso 26 e 27. Então, a humildade de João, né? Muita gente achou que João era o Messias, que João era o profeta e tal. E João ali sempre colocou, né? É importante que ele cresça e que eu diminua, né? Então, sabendo o seu local, o seu lugar, a sua posição, testemunhou aí, de fato. A escritora Ellen White profetiza, né? Uma das pessoas aí mais conceituadas nos Estados Unidos, escritora best-seller, que a Igreja Adventista tem como profetisa, ela diz o quê? Ao ver os testemunhos das pessoas sobre Jesus, Satanás realizou um conselho especial com seus anjos. Visões e esclarecimentos que ela teve, né? Dizendo que ao ver esses testemunhos aí, a essa situação toda que João coloca na Bíblia, Satanás realizou um conselho especial com seus anjos. Imagina. Estavam desapontados, enraivecidos de que em nada tivessem prevalecido contra o Filho de Deus. Já, o diabo e os anjos mal ali, perdemos, estamos lenhados. O que é que a gente fazer aqui? Estavam indignados, desapontados. Que as pessoas de vários tipos, de várias culturas, como a gente vê origens, reconheceram o Cristo. Resolveram ser mais astuciosos e empregar o seu poder ao máximo a fim de inspirar incredulidade no espírito dos de sua própria nação quanto a ser ele, né, Jesus, o Salvador do mundo. Então diz que o diabo, depois disso, aumentou ainda mais o desejo, a vontade de atrapalhar as pessoas. E aqui, poder de inspirar incredulidade. E é por isso que a gente vê hoje tanta gente, como é que a gente fala assim, como é que não acredita, como é que não vê que isso é Deus, que isso é Jesus? Obra do espírito mal, do diabo e dos seus anjos caídos, né? Muitos dos juízes e anciãos creram em Jesus, mas Satanás os impediu de confessá-lo. Temiam o opróbrio do povo mais do que a Deus. Então a rejeição, a falta de popularidade, né? A consequência perante o povo, a humanidade. Então muita gente ainda hoje é assim, fica com vergonha, fica com, né? O que é que eu posso perder aqui se eu disser que eu sou cristão, né? Ainda mais nesse mundo que a gente está hoje polarizado. Ao olharmos esses testemunhos e medirmos nosso testemunho hoje, perguntamos por que essas pessoas deram testemunhos tão fortes a respeito de Jesus e como podemos fazer isso em nosso tempo de hoje. Então, será que a gente também não está precisando, nesse mundo de hoje, caído, onde a gente está vendo diversas atrocidades, dar testemunho firme e forte de Cristo, de quem é Jesus e do que nós acreditamos? O estudo dessa semana irá responder tudo isso, né? Então, vamos aí ao estudo. E para finalizar, aqui também o comentário de Ellen White, colocando aqui algumas coisas interessantes sobre a importância da gente ver essa diversidade, da gente entender que as pessoas são diferentes, mas cada uma tem o seu papel, né? Então aqui, são necessárias na fraternidade humana todas as espécies de talentos para formar um todo perfeito. E a Igreja de Cristo é composta de homens e mulheres de talentos diversos e de todas as categorias e classes. Então Deus não faz acepção de pessoas, a escritora Ellen White está deixando isso claro aqui. A diversidade, as pessoas entenderem que as pessoas são diferentes.
E é importante a gente entender aqui que a diversidade está falando de caráter, de personalidade, de jeito de ser. Uns têm uns dons, uns foram chamados para ser escritores, outros profetas, outros cantores, outros pregadores. Então, assim, essa diversidade faz a obra ser completa. Não a diversidade de ideia. Não dá para ter no mesma unidade de Cristo pessoas pensando diferente, acreditando em doutrinas diferentes. Não é isso, né? Então são pessoas que estão convertidas, acreditando no mesmo propósito, na mesma filosofia, nas mesmas doutrinas, mas com talentos diversos, né? Com personalidades diferentes. Então isso acaba agregando muito, porque tem gente que eu posso falar e pode não entender, pode não ouvir, pode não querer aceitar. E outra pessoa falando, a pessoa pode se identificar com aquele jeito daquela pessoa e aceitar Jesus. Então é nesse sentido de diversidade. Nunca foi desígnio de Deus que o orgulho humano desfizesse aquilo que foi ordenado por sua própria sabedoria. A combinação de toda a variedade de temperamentos, de todos os diversos talentos que compõem um conjunto completo. Então, como eu estou falando, temperamento, jeito de ser, forma de fazer, né? Não deve haver desprezo a qualquer participante da grande obra de Deus, quer sejam os instrumentos elevados ou humildes. Todos têm a sua parte na difusão da luz, do conhecimento, da pregação do evangelho, né? Em proporções diversas. Então todo mundo, independente de às vezes parecer muito luxuoso ou muito humilde, muito simples, tem que ter o seu espaço, porque vai alcançar aquela pessoa que vai se identificar com aquele jeitinho. Não deve haver monopólio do que, em certa medida, pertence a todos. Altos e baixos, ricos e pobres, instruídos e ignorantes. Nenhum raio de luz deve ser desprezado, nem impedido, nenhum clarão não reconhecido, ou mesmo aceito com relutância. Que todos façam sua parte pela verdade e pela justiça. Os interesses das diferentes classes da sociedade estão indissoluvelmente unidos. Ou seja, no final, o propósito de todo mundo é, né, não querer morrer, não querer dor, não querer sofrimento, viver uma vida boa, né, viver uma vida eterna, que é a grande pergunta que muita gente fez na Bíblia: o que faço eu para herdar a vida eterna, né? E é o que o homem tem feito com a medicina, né, com a série de coisas, todo mundo querendo ficar jovem para sempre, querendo viver para sempre. Então, é isso que Jesus traz para a gente, uma vida eterna. Então aqui estamos todos entretecidos na grande teia da humanidade e não podemos, sem prejuízo, tirar nossa afeição uns dos outros. É impossível manter na igreja uma saudável influência quando não existe esse interesse e afinidade comuns. Obreiros Evangélicos, na página 331. E aqui ela continua no livro Orientação da Criança, página 127. Está no plano de Deus que pessoas de temperamento variado se associem umas às outras. Então, mais uma vez, falando que a diversidade aqui é de temperamento, é de jeito de ser. Quando isso ocorre, todo membro da família deve considerar sagradamente os sentimentos e respeitar o direito dos outros. Dessa maneira serão cultivadas a consideração mútua e a paciência. Os preconceitos serão abrandados e aplainadas as arestas do caráter. Pode-se alcançar harmonia e a fusão dos vários temperamentos pode ser um benefício para cada um. Que maravilha, né? Então aqui um artigo aqui da Revista Adventista, né, Review e Herald, de 24 de julho de 1888. Falando aqui sobre a questão de crer em Jesus, né? Que todo mundo fala, eu acredito em Jesus, mas não vai numa igreja, não congrega, não tem o hábito de estudar a Bíblia, né? Não obedece os mandamentos, então crê da boca para fora. E aqui ele fala, ó, você pode dizer que acredita em Jesus, então você pode de fato aceitar e falar assim, com convicção, eu acredito em Jesus, eu creio em Cristo. O artigo coloca assim, ó, quando compreende o custo da salvação, o que é que aconteceu, o que é que Deus teve que fazer, que Jesus morreu na cruz, todo aquele sacrifício ali. Quando você entende o custo de tudo isso, né, e que o salário do pecado é a morte, o que é que o mundo está nessa, né, perdição toda. Então você entende tudo isso e aí você acredita que Jesus veio para dar o plano de salvação, de redenção, a graça, né? Você pode fazer essa afirmação quando sentir que Jesus morreu por você na cruel cruz do Calvário. Quando você tiver uma fé inteligente e compreensiva de que a morte dele tornará possível que você abandone a sua vida de pecado e aperfeiçoe um caráter justo por meio da graça de Deus, concedida a você como aquisição do sangue de Cristo. Então, independente da gente ser trapo de imundícia, de estarmos pecadores nesse mundo, quando a gente acredita em Deus, a gente entende que mesmo não merecendo, pela graça dele, pelo mérito dele, ele nos salvou e nos dá o direito da vida eterna. Então, mesmo eu sendo indigno, por Cristo, a gente acaba sendo mais que vencedor. Então é isso que a gente vai estudar aí. Então acompanha, curte, comenta e compartilha para a gente aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus e nos prepararmos para a volta de Jesus. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.